Olá a todos, nós somos alunos da Universidade Padre Anchieta, de Jundiaí, São Paulo, e hoje nós estaremos falando um pouco sobre o tratamento de água, na matéria de inovação tecnológica do professor César Teixeira. Começaremos a falar um pouco sobre a história do tratamento de água, depois falaremos sobre o processo, os equipamentos, o controle de qualidade, algumas inovações nesse setor, algumas empresas e, por fim, o papel do engenheiro durante todo o processo. No final, nós iremos falar um pouco sobre os prós e contras que nós encontramos durante todo o processo, então vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas depois disso. Esperamos que vocês gostem. A água sempre foi vista como um recurso essencial na vida de toda uma sociedade e desde cedo a humanidade reconheceu isso com o Império Romano em torno de 312 a.C. Eles reconheceram e desenvolveram um sistema de saneamento simples, porém genial para a época, e não tão simples assim se a gente for parar para pensar historicamente, já que o sistema é utilizado, querendo ou não, até hoje, que foi o sistema de aquedutos e é utilizado para a distribuição de água. E esse aqueduto, o primeiro que eles fizeram foi o aqueduto de Água Ápia, que foi construído em meados de 312 a.C. E ele servia para justamente distribuir água pela cidade de Roma, é uma capital enorme, e na época era maior ainda. Foi de uma engenharia genial, cujo demorou muito para poder se recuperar essa engenharia, e a gente vai ver porque na Idade Média. Na Idade Média a gente vê todo o retrocesso que a gente teve perante a Idade Antiga, pois com a queda do Império Romano, já em torno de 400 depois de Cristo, muito tempo depois, a Espanha e a Europa em si, precisando, vendo a necessidade de tratar a água, só que com a queda do Império Romano, os arquivos de todo o sistema de como eles faziam para tratar a água ficou preso em mosteiros religiosos. E nisso a gente teve um retrocesso muito grande em como tratar a água. A gente fazia centrinhas de distribuição não tão complexos, como um caminho para fezes, etc., e outro para água, porém não era muito eficaz, pois ficava exposto e não tinha nenhum método de tratar a água em si, o que acabou gerando a peste negra, como exemplo, e muitas outras doenças, e acabou virando uma epidemia na Europa inteira. Partindo para a idade contemporânea, uma idade mais próxima, e deixou a idade das trevas, que seria a Idade Média, a gente vê o sistema de saneamento evoluindo, inicialmente na França, que foi uma das primeiras a tratar a crise de saneamento após a Idade Média, e eles fizeram um sistema de distribuição de água complexo, com aquedutos, etc., fazendo assim ter uma grande evolução entre o processo da Idade Média para a Idade Contemporânea. Porém, se a gente parar para analisar, basicamente voltou a ser o que era a Idade Antiga. Então a evolução foi grande, tanto que tivemos invenções como o vaso sanitário e também a descoberta do Brasil. Em torno de 1620 o Brasil já estava entrando no mapa, e assim ele também teve seus processos iniciados aí com o aqueduto do Rio Carioca. Em torno de 1725, ele já estava iniciando seus processos de construção, ficando pronto em 1744. E nisso a gente já vai partir para a idade moderna, que é os tempos que vivemos hoje. A evolução foi imensa, tanto que nós vemos nosso sistema de distribuição de água é complexo demais, é super interessante. A gente vê esgotos passando por toda a cidade, e como se fosse algo simples, o que, parar para pensar, poucos anos atrás não era nada simples. E isso é distribuído em quase todo o território brasileiro e mundial. Agora eu falarei um pouco mais sobre os equipamentos, enquanto a Nicole falará sobre os processos por trás desses equipamentos. Logo de início, nós temos as chamadas adutoras. Elas são feitas de ferro fundido, aço e polietileno de alta densidade. E isso serve para que elas possam aguentar as fortes pressões causadas pela água.
Através dessas adutoras, grandes bombas vão bombear a água até a primeira etapa do processo. Essas bombas elas são tão fortes que elas podem bombear 3.300 litros de água por segundo. Após ser bombeada, a água passa pela bacia de tranquilização, aonde vão ser retiradas as maiores sujeiras, tais como galhos, troncos e até mesmo peixes. E isso se dá pelo fato de existir essa grade de proteção, na qual vemos no vídeo. Além disso, essa bacia, como diz o nome, ela tranquiliza a água que vem com alta pressão das adutoras. Ainda nesse processo é adicionado o cloro. O cloro ele é muito importante, pois além de servir para matar bactérias, ele também serve para retirar alguns elementos que até então são solúveis na água. Esses elementos eles reagem ao cloro e tornam-se insolúveis, aonde serão retirados mais para frente do processo. Ao mover-se para a próxima etapa, é adicionado o sulfato de alumínio líquido. Ele é adicionado pois flocula algumas substâncias indesejáveis da água. O sulfato de alumínio líquido é colocado nessas calhas, onde são misturados com a água. Por canais de coagulação, a água é levada até os tanques de floculação, aonde é agitada até que as partículas se aglutinem e formem os flocos na parte superior do tanque. São usados motores que movem pás mecânicas. E logo após temos o próximo processo, que é o de decantação. Após os flocos serem formados, eles são encaminhados para os tanques de decantação, onde ficam por 90 minutos, até que, por processo de sedimentação, eles vão para o fundo do tanque. Como no processo anterior, são usados motores que movem grandes espátulas. Após a decantação, a água já está cristalina, porém ainda precisa ser filtrada. A água passa pelo filtro para remover as pequenas impurezas que restaram nela. Os filtros usados no processo de filtragem são feitos de carvão, areia e, por fim, 2 camadas de pedregulho. A cada 15 horas, os filtros precisam ser limpos para serem usados novamente. Após todos esses processos, a água passa por fim pela última etapa de seu tratamento, que é a desinfecção. Ela está subdividida em 3 categorias: cloração, alcalinização e fluoretação. Cloração é adicionado cloro com a finalidade de eliminar totalmente todas as bactérias e micro-organismos que são prejudiciais à saúde. Em seguida, vem a alcalinização. Depois do cloro, é adicionado cal ou soda para ajustar o pH da água. Por último, vem a fluoretação. O flúor é adicionado à água a fim de prevenir cáries dentárias da população. E após a água passar por esses 3 processos, ela é levada para os grandes reservatórios da cidade. Estes tanques, ou reservatórios, são feitos de concreto maciço e suportam até 70 milhões de litros de água potável. E na última etapa, a água sai dos reservatórios por grandes adutoras e chegam até nossas casas. É interessante citar também que depois que a água sai da estação de tratamento de água, ela é adicionada cloro, para que durante o caminho uma eventual contaminação possa ser controlada. Para caracterizar uma água, eles são determinados vários parâmetros que eles representam características físicas, químicas e biológicas. Eles indicam a qualidade da água e eles mostram algumas impurezas quando alcançam um certo valor superior. Os parâmetros físicos, eles analisam a temperatura, o sabor, o odor, a cor, a turbidez e etc.
Os químicos analisam o pH, a alcalinidade, a dureza, os cloretos, os flúor, os componentes e etc. Já os biológicos, eles analisam mais os coliformes e as algas. Tem alguns laboratórios de estações de tratamento que funcionam por 24 horas e lá eles analisam de tudo. O pH da água, a turbidez, o cloro, a temperatura, os metais e isso. Para que a gente pudesse ver e entender melhor sobre o controle da qualidade, eu pedi para que um amigo meu, Mitchell, gravasse um vídeo explicando como é feito o tratamento de água nos Estados Unidos, onde ele mora. Hi everyone, my name is Mitchell Cutler. I'm from Portland, Oregon, from the United States. I'm Hanan's friend, and I'm going to be talking briefly about how they treat the water here in Portland. So we get our water from two main water sources. One is the Bull Run watershed, which it's a bunch of water, surface water, right? And they treat it with some chlorine, and then they run some other chemicals through it to adjust the pH, so it's really nice to drink. And then every now and then during the year, that water source will start running a little bit low, so then we use water from, it's called the Columbia South Shore Well Field, and so it's an underground water source, and they run that through a different treatment process that disinfects the water and then adjusts the pH so that it's good to drink. And that is where we get our water here. Como muitos de vocês sabem, eu servi como missionário, onde eu tive contato com muitos americanos, e o Mitchell foi um desses. Eu sempre comentava com ele, e os americanos comentavam comigo, de que a água aqui do Brasil ela é muito bem tratada. Como a gente viu no vídeo, ele disse que usam cloro. Pesquisando um pouco mais, também todos os outros processos que nós temos aqui, eles também têm lá. Então, o nosso processo de tratamento de água, controle de qualidade é muito avançado. Com certeza ainda pode existir melhorias, porém, nossa água é muito boa de se beber. Bom, como em qualquer segmento, novas tecnologias são fundamentais no saneamento. E nós destacamos duas inovações. Uma delas é a Internet das Coisas, que é uma tecnologia usada para aumentar a eficiência dos serviços no saneamento. Na distribuição de água potável, por exemplo, por meio de sensores online, é possível gerar dados sobre o consumo, onde essas informações são enviadas a uma central. E com a medição mais precisa da água e em tempo real, é possível identificar desperdícios, projetar o aumento da demanda e planejar a ampliação do fornecimento futuro. Consegue atender também o cliente. Através de um sistema que ele tem acesso, ou até mesmo via e-mail e SMS, ele recebe alertas caso tenha o seu consumo acima do normal, possibilitando também identificar vazamentos ou até desperdícios. Outra situação em que essa tecnologia ajuda é no controle da pressão da rede, permitindo um monitoramento online, como por exemplo vazões noturnas, a fim de diagnosticar perdas. No processo de tratamento de água por ultrafiltração, a água é filtrada através de um pré-filtro que retém partículas superiores a 10 mm. Após isso, é direcionada para as membranas destinadas à ultrafiltração, que possuem poros de 20 nanômetros, nas quais é feita a remoção de partículas, micro-organismos, além de bactérias e vírus. Logo após essa etapa de tratamento, a água recebe o desinfetante tornando-a potável. No momento em que o pré-filtro ou mesmo a membrana destinada à ultrafiltração apresenta entupimento do processo de tratamento, o painel detectará através de transmissores de pressão e será dado ao início da retrolavagem, que irá durar alguns segundos, retornando posteriormente para a função normal de operação. No tratamento de água por ultrafiltração, o painel monitora o funcionamento da estação de tratamento de água, indicando as condições operacionais como pressão do sistema, sistema de desinfecção, vazão e falha de limpeza. Por se tratar de um assunto do bem-estar público, as empresas de tratamento de água são chamadas autarquias. Autarquias são pessoas de direito público que exercem funções típicas ou exclusivas.
Existem 3 tipos de empresas quando se fala de tratamento de água. São elas municipais, estatais e particulares. Um exemplo de empresa municipal é o DAI. Ele foi fundado no ano de 1969, porém em dezembro de 99 ele foi declarado como empresa mista. Hoje em dia, a Prefeitura de Jundiaí já detém quase 100% das ações. Um exemplo de empresa estatal é a Sabesp. Ela foi fundada no ano de 1973. Na edição de 2004 e 2005 da revista Nations Water Yearbook, a Sabesp foi considerada a 6ª maior companhia de tratamento de água e esgoto do mundo. E por fim, o último tipo de empresa que nós temos é as empresas privadas. Um exemplo delas é a AEGA, que atende mais de 5 milhões de pessoas. O engenheiro químico, ele é muito importante dentro de uma estação de tratamento da água. Nós escolhemos este tema por ser tão importante assim. O engenheiro químico, por exemplo, ele está responsável pela fiscalização e pela manutenção de todo o maquinário presente numa estação. Aqui vão algumas responsabilidades do engenheiro químico. Ele consolida tanto os dados qualitativos quanto os quantitativos. Ele avalia os dados perante os limites legais ou solicitados pelo descarte, distribuição, uso ou reuso. Ele fixa a base de projetos. Dá o passo inicial para a correta elaboração de projetos conceituais e básicos. Faz o correto balanço de massas na estimativa de geração de lodo e resíduos. Faz o memorial de cálculo e dimensionamento das unidades processuais. Faz o arranjo das unidades de tratamento e sua lógica de funcionamento, ou seu fluxograma. Em conclusão com esse trabalho, na discussão final, nós do grupo acabamos discutindo muito entre nós a respeito da tecnologia. Tecnologia estas como a membrana de filtragem, a internet das coisas e outras que acabou que não deu para colocar aqui por causa do tempo. Nós colocamos como um ponto positivo da indústria brasileira, pelo menos nesse setor, é a inovação tecnológica e a evolução que as empresas municipais, estaduais e até as particulares possuem. Obviamente temos áreas que ainda não têm acesso a isso, mas também vemos todo o desenvolvimento. Lógico, ainda temos muito a evoluir. A área de saneamento é muito carente de inovação, pois a gente precisa estar sempre evoluindo para acompanhar a poluição que temos, que não é baixa. Porém, vimos hoje que existem muitas tecnologias envolvidas no processo de tratamento da água. E também ficamos muito surpresos com a quantidade de inovações que até então não sabíamos que existiam. E esse setor foi afetado pelo coronavírus pelo fato de muitas pessoas não conseguirem pagar as suas contas de água. E em Paris a gente já descobriu vestígios do vírus na rede de esgoto. É um problema. Então nós novamente precisamos de algo para estar inovando e tratando esse problema, para não ter um surto ainda maior do que a gente está tendo agora, por conta do vírus estar se espalhando pela rede de esgoto e dar acesso à água para todo um país. Aqui é Sandra Veloso Ernst, diretamente de Lille, na Alemanha. E hoje eu vou explicar como que funciona o saneamento básico na Alemanha. Aqui é o local onde é feita a distribuição de água. A água vem do chão e depois ela é testada, sua pureza. E geralmente nesses testes não se encontra nenhuma bactéria. Após os testes, aí a água é distribuída para a cidade aqui de Lille e região, para as casas e firmas aqui. Boa noite a todos.